Olá pessoal, nesta aula 4 falaremos sobre Sistema Operacional Linux em computadores de placa única. Nesta aula abordaremos os seguintes pontos. Primeiro, vamos apresentar uma pequena teoria sobre o sistema operacional Linux. Em seguida, nós vamos mostrar como que nós instalamos o Linux nos computadores de placa única BeagleBone e Raspberry. Vamos mostrar como que nós comunicamos BeagleBone e Raspberry com o nosso computador pessoal. E para finalizar, iremos apresentar alguns comandos básicos do sistema operacional Linux que é executado tanto no BeagleBone quanto na Raspberry Pi. Nós podemos definir sistema operacional como um programa de computador ou um conjunto de programas que gerencia os recursos do hardware, que são processador, memória, armazenamento e dispositivos, fornecendo uma interface entre o usuário e o computador. Resumindo, sistema operacional vai ser um programa de computador que vai fazer a ponte entre o hardware, né, que seria o computador, né, a unidade física do computador, e o usuário final. Nesse fluxograma, nós temos aqui o usuário. O usuário interage com um software, né, que é um programa de computador para uma aplicação específica, por exemplo, né, o Word, que nós utilizamos para editar um texto. O Word, que é um software, se comunica com o sistema operacional, no caso, né, o sistema operacional Windows, e o sistema operacional Windows se comunica com o hardware da nossa máquina, que seria, né, o processador, placa-mãe, memória RAM, o HD, né, que é o dispositivo de armazenamento, os módulos de comunicação, Bluetooth e internet, entre outros. Então, o sistema operacional é responsável por intermediar um programa de computador específico, né, que é o software, com o hardware, né, com o computador físico em si, né, com a unidade física do computador. Podemos, né, falar que os três principais sistemas operacionais existentes atualmente são o Linux, o Windows e o Mac OS, sendo que o Windows e Mac OS são sistemas operacionais proprietários, ou seja, nós precisamos adquirir licença para utilizá-los. Além disso, né, esses sistemas operacionais têm código-fonte fechado. Por outro lado, o Linux é um sistema operacional livre, gratuito e de código aberto. O Linux pode ser customizado conforme a nossa necessidade, como é o caso dos sistemas embarcados. Então, nós conseguimos customizar um sistema operacional Linux para ser executado nos nossos sistemas embarcados. Como nós veremos nessa aula, existe um Linux específico para os computadores de placa única, ou seja, né, existem Linux específicos para computador com processadores ARM, que são processadores com uma menor capacidade de processamento. O Linux contém várias distribuições Linux, então o Ubuntu é uma distribuição Linux, o Debian é uma distribuição Linux, o Fedora é uma distribuição Linux, o Mint é uma distribuição Linux. E todas essas distribuições Linux são construídas, são desenvolvidas a partir do kernel Linux. O sistema operacional Linux, ele tem uma licença que nós chamamos que é uma licença GNU-GLP, ou
Licença Pública Geral GNU. Por meio dessa licença GNU-GPL, nós garantimos que o Linux tenha liberdade de uso para qualquer propósito, então nós podemos utilizar o Linux para qualquer finalidade, seja fins acadêmicos ou fins comerciais. Nós temos a liberdade de modificar o Linux para qualquer necessidade. Então nós podemos, a partir de um código-fonte do Linux, modificar esse Linux para atender uma necessidade nossa. Nós podemos baixar o Linux e fazer o compartilhamento dele. Nós podemos compartilhar para amigos, para familiares, nós podemos compartilhar uma versão Linux na nossa instituição de trabalho. E além de poder compartilhar uma versão Linux que nós baixamos, nós podemos compartilhar aquela modificação do Linux que nós fizemos para uma aplicação específica. Pensando no sistema operacional que vai ser executado no nosso sistema embarcado, esse sistema operacional ele precisa ter algumas características peculiares. Esse sistema operacional ele deve ser capaz, ou ele precisa executar programas para aplicações específicas e dedicadas. Nós temos que lembrar que sistemas embarcados normalmente têm processamento, memória e armazenamento limitado. Então, esse sistema operacional ele precisa desempenhar a sua função mesmo nestas condições. Então, pensando aqui, nessas duas primeiras características, nós temos uma grande vantagem do Linux, que é a customização. Então, já que a gente precisa de um sistema operacional que execute uma aplicação específica e que nós temos um sistema embarcado que tem processamento, memória e armazenamento limitado, nós podemos customizar o nosso sistema operacional para utilizar apenas as aplicações que aquele programa de computador específico vai utilizar, e nós podemos otimizar o nosso sistema operacional para que ele utilize pouco processamento, utilize pouca memória RAM e o tamanho físico, e o tamanho e o volume, de dados desse sistema operacional seja pequeno, que caiba, por exemplo, em um cartão de memória de 4 ou 8 GB. Esse sistema operacional ele precisa gerenciar a comunicação com sistemas externos, por exemplo, sensores, atuadores e outros dispositivos. Nós temos situações de sistema embarcado onde que a confiabilidade é crítica. Nós temos hoje em dia sistemas embarcados que controlam carros de forma autônoma, que controlam aeronaves e que controlam equipamentos médicos. Então, nesse caso, esse sistema operacional executando num determinado sistema embarcado, ele não pode travar, por exemplo, porque se travar este sistema que está sendo controlado pelo sistema embarcado vai falhar e pode aí, gerar acidentes astronômicos. E em algumas situações, esse sistema operacional ele precisa trabalhar em tempo real, principalmente nos sistemas operacionais de sistemas de controle. Então, esse sistema operacional ele precisa trabalhar sempre em tempo real, não pode ter nenhum atraso de recebimento e processamento das informações. Para esse caso específico, nós utilizamos os sistemas operacionais de tempo real, ou Real-Time Operational System. Então, por que o Linux é tão utilizado em sistemas embarcados? Veremos algumas das vantagens do Linux.
O Linux ele é eficiente e escalável. Então, o Linux pode ser utilizado desde um sistema embarcado, por exemplo, né, um sistema embarcado baseado em Raspberry Pi, em BeagleBone, em Jetson Nano, até ser executado, né, em grandes servidores, que são os supercomputadores. Então, né, normalmente, supercomputadores também utilizam o sistema operacional Linux. O Linux tem inúmeros programas e ferramentas desenvolvidos por uma comunidade muito grande. Então, isso facilita o desenvolvimento de um sistema embarcado para aplicação específica. Então, se nós vamos começar a desenvolver um sistema embarcado baseado em Linux, com certeza alguma comunidade ou um certo programador já desenvolveu alguma parte daquele nosso sistema embarcado, ou alguma comunidade ou algum programador já desenvolveu uma parte do programa que nós vamos utilizar em nosso sistema embarcado. Então, nós podemos partir deste programa que já foi desenvolvido, em vez de começar todo o desenvolvimento do início. Isso nos poupa de um grande trabalho. Nós economizamos o tempo de desenvolvimento. É possível desenvolver suporte para diferentes periféricos e equipamentos. Como o Linux ele é de código aberto, é muito fácil nós desenvolvermos, por exemplo, um drive para um determinado equipamento que acabou de ser lançado. O Linux não requer pagamento de taxas para utilização. Então, de certa forma, utilizando o Linux no nosso sistema embarcado, nós reduzimos o custo final desse sistema embarcado, porque nós não vamos precisar adquirir licença para cada sistema embarcado que nós iremos desenvolver. Por exemplo, imagine que nós desenvolvêssemos um sistema embarcado que rode um sistema operacional Windows. Para cada sistema embarcado que nós comercializarmos, por exemplo, nós precisaríamos adquirir uma licença para aquele sistema embarcado. Como o kernel Linux é utilizado em todo o mundo e em vários equipamentos, não é comum encontrar erros. E se caso esse erro seja detectado, rapidamente ele é corrigido. Visto que nesta disciplina iremos desenvolver sistemas embarcados utilizando BeagleBone e Raspberry Pi, vamos ver os sistemas operacionais Linux utilizados nesses dois computadores. Para o BeagleBone, o sistema operacional oficial é uma distribuição Linux, ou seja, ela é construída em cima do kernel Linux, e esse Debian do BeagleBone ele foi desenvolvido especificamente para o BeagleBone. Então ele é totalmente compatível com o processador, memória, armazenamento e os periféricos do BeagleBone. Este Debian pode ser baixado diretamente no site da BeagleBoard. Para o Raspberry Pi, o sistema operacional oficial também é uma distribuição Debian construída em cima do kernel Linux. E ele também foi desenvolvido especificamente para o Raspberry Pi. O nome dele é Raspberry Pi OS, ou Raspberry Pi Operational System. Também podemos baixar o Raspberry Pi OS diretamente no site da Raspberry Pi Foundation. Ainda nessa aula, veremos todo o procedimento para baixar e instalar os sistemas operacionais nos dois computadores de placa única. Vou apresentar agora, de forma resumida, o procedimento para instalar o Linux no BeagleBone. Em seguida, eu vou apresentar esta instalação na prática. O primeiro passo é escolher uma versão estável do Debian
conforme o modelo da placa que nós estamos utilizando. Nós fazemos essa escolha diretamente no site da BeagleBoard. Nós vamos então baixar este arquivo e nós vamos descompactá-lo obtendo um arquivo .img. Nós precisamos baixar e instalar o Balena Etcher ou o Win32 Disk. Nós utilizamos um desses dois programas para gravar este arquivo IMG em um cartão de memória. É recomendável utilizar um cartão de memória classe 10 com capacidade de 4 GB ou superior. Essa necessidade de ser um cartão classe 10 se deve ao fato de que, tanto no BeagleBone quanto no Raspberry Pi, o sistema operacional ele é executado diretamente do cartão de memória. Então, nós precisamos garantir uma alta transferência de dados do cartão de memória com os demais componentes da BeagleBone ou Raspberry Pi, né, como processador e memória RAM. Por isso que o cartão classe 10 é um tipo de cartão que tem uma alta transferência de dados. E visto o tamanho desse sistema operacional, nós precisamos de um cartão de no mínimo 4 GB de capacidade. Feito este procedimento de gravação do cartão de memória, nós podemos inserir esse cartão de memória no slot do BeagleBone. Nós utilizamos o cabo USB ou uma fonte de corrente contínua 5 volts, 1 ampere, para alimentar o BeagleBone. Feito isso, é só aguardar a inicialização do Debian no BeagleBone. Seguindo esse procedimento, nós estaremos executando o sistema operacional Debian diretamente no cartão de memória que nós acabamos de gravar. O BeagleBone ele contém uma memória flash do tipo eMMC e nós podemos transferir esse sistema operacional que está no cartão de memória para esta memória flash. Neste site vocês verão esse procedimento, caso vocês desejem. E para qualquer informação adicional sobre esse procedimento de instalação, vocês podem consultar um tutorial disponível no site da BeagleBoard. Para nós fazermos a comunicação do BeagleBone com o nosso computador utilizando o cabo USB, é necessário a instalação de drives. Normalmente, estes drives são instalados automaticamente pelo nosso sistema operacional Linux. Então, caso esta instalação automática seja realizada com sucesso, vocês verão uma página, uma tela similar a ela. Estando o nosso BeagleBone conectado no computador via cabo USB, nós podemos verificar se todo o procedimento de instalação do sistema operacional e dos drives foi realizado de forma correta. Uma primeira verificação é acessarmos meu computador, abrir o dispositivo BeagleBone Getting Started e abrir o arquivo start.html. Irá abrir o navegador de internet padrão de vocês e vocês devem verificar estas duas caixinhas aqui na cor verde. Como o BeagleBone e Raspberry Pi são computadores de placa única, nós podemos literalmente construir um computador utilizando uma dessas duas placas. Para isso, nós precisamos de um monitor, um cabo HDMI. No caso da BeagleBone Black, ela contém uma porta micro HDMI. Então, vocês precisarão também de um adaptador micro HDMI para HDMI. Vocês precisarão de um mouse e de um teclado. E para acesso à internet, nós precisaremos de um cabo Ethernet, caso a nossa placa não tenha Wi-Fi. Feito esta montagem, vocês terão um computador similar a esta foto. Ressaltando, reforçando, esse procedimento é válido tanto para o BeagleBone
quanto para o Raspberry Pi. Apesar de ser possível utilizar BeagleBone e Raspberry Pi como computadores, literalmente falando, nesta disciplina nós iremos fazer o desenvolvimento dos nossos sistemas, dos nossos programas, fazendo um acesso remoto ao BeagleBone e fazendo um acesso remoto ao Raspberry Pi. Veremos os procedimentos para fazer este acesso remoto. No caso do BeagleBone, nós iremos fazer um acesso remoto utilizando o protocolo de comunicação SSH. Então, para isso, nós iremos utilizar um programa que se chama PuTTY. Vocês devem baixar e instalar este programa no computador de vocês. E para acessar a BeagleBone utilizando o protocolo SSH, vocês vão digitar o endereço 192.68.7.2, marcar a opção Conexão SSH e clicar em Abrir. Clicando em Open, irá aparecer uma janela similar a esta. Esta janela significa que nós estamos acessando o Debian que está sendo executado na BeagleBone de forma remota utilizando o protocolo SSH. O primeiro comando que precisamos digitar é Debian e apertar a tecla Enter. Com esse comando, nós estamos logando com o usuário Debian. Será solicitado uma senha. A senha padrão é temppwd. Também apertamos Enter. Neste momento, você está logado no Debian com o usuário Debian. Porém, em sistema operacional Linux, para a maioria dos comandos, nós precisamos estar logados como superusuário, que é um usuário que tem todos os privilégios dentro do sistema operacional. Para acessar como superusuário, usamos o comando sudo. Novamente, apertamos a tecla Enter, vai ser solicitado a senha, é a mesma senha, temppwd. Feito isso, nós estamos logados como root, indicando que estamos logados como superusuário. Em qualquer sistema operacional, a primeira operação que nós fazemos após a instalação é a atualização do nosso sistema operacional. E aqui, para BeagleBone e Raspberry Pi, não será diferente. Então, para BeagleBone, nós precisamos conectar a nossa BeagleBone à internet. E no terminal de comando do PuTTY, nós vamos digitar estes dois comandos. Primeiramente, apt-get update e a tecla Enter. Quando esse comando finalizar, apt-get upgrade e a tecla Enter. Com esses dois comandos, nós vamos atualizar a lista de pacote e nós vamos baixar e instalar as versões mais recentes para cada um destes pacotes. Com isso, nós teremos um sistema operacional totalmente atualizado. Para nós fazermos um acesso remoto com a possibilidade de vermos a interface gráfica do Debian que está sendo executado no BeagleBone, nós vamos utilizar uma outra forma de acesso remoto, que seria o acesso remoto VNC. Então, no BeagleBone, nós precisamos instalar um servidor VNC. Nós instalamos um pacote em Linux Debian utilizando o comando apt-get install. No caso, o nosso pacote se chama VNC for Server. Então, vocês vão digitar esse comando e apertar a tecla Enter. Uma vez que vocês já instalaram o servidor, toda vez que nós ligarmos a nossa BeagleBone, nós temos que iniciar esse servidor. Para iniciar esse servidor, VNC server -geometry
aqui um número que indica a resolução da tela que nós veremos, no caso aqui 1280 por 640 menos localhost now. Na primeira vez que vocês iniciar um servidor, vai ser solicitada a definição de uma senha. Aqui na disciplina, nós iremos adotar a senha 123456. Na BeagleBone, nós instalamos um servidor VNC. No nosso computador, nós precisamos baixar e instalar um visualizador VNC. No caso, nós iremos usar o Tight VNC Viewer, que vocês podem baixar neste endereço. Baixando, instalando e executando, vocês verão esta tela. Vocês vão digitar o IP de acesso a BeagleBone 192.168.2.1. Este número 1 vai aparecer lá quando vocês digitarem o comando vnc server -geometry resolução da tela -localhost now. Se vocês ligarem a BeagleBone e iniciar o VNC Server pela primeira vez, esse número será 1. Na segunda vez que vocês iniciarem, será 2 e assim sucessivamente. Clicando em conectar, vocês vão digitar a senha padrão 123456. O nosso primeiro passo será baixar uma versão do Linux Debian para o nosso BeagleBone. Estou aqui no site beagleboard.org, vou em últimas imagens. Aqui está a lista de várias imagens recomendadas pela BeagleBoard. Eu vou utilizar nesta disciplina BeagleBone Black. Eu vou utilizar esta versão aqui, o Debian 9.9 com tamanho físico de 4 GB com interface gráfica LXQt. Então ele é para BeagleBone e ele, é uma versão que é executada no cartão de memória. Então vou clicar aqui, vai começar o download. Feito o download, vocês irão obter este arquivo com extensão final .exe. Vocês precisarão utilizar um programa para extrair arquivos. No caso, eu estou utilizando o setzip. Vou clicar em extrair aqui. Está extraindo. Finalizado o processo, vocês vão obter este arquivo, um arquivo com 3,51 GB com extensão IMG. Aqui está o Debian 9.9 com interface LXQt que nós iremos utilizar nesta disciplina. Observem que eu estou aqui com um cartão de memória classe 10 de 8 GB já conectado no meu computador. Eu vou utilizar o programa Win32 Disk Image para gravar este arquivo IMG no meu cartão de memória. Então vou clicar aqui, vou procurar pela minha memória, vou abrir. Aqui eu vou selecionar onde eu vou gravar a imagem. No caso aqui, observem que o meu cartão é a unidade D. Então eu vou selecionar o device D. Vocês deixam aqui para padrão e clicam em Write. Escrever dados de um arquivo de imagem para o dispositivo. Write. Sim, está realizando o processo de gravação. Aqui está o BeagleBone que eu irei utilizar nessa disciplina. Vou pegar o cartão de memória que eu acabei de gravar. O cartão está inserido. Vou utilizar um cabo USB. Vou usar um cabo
de internet conectado. Vou conectar o cabo USB ao computador. Aqui está um LED indicando que a BeagleBone está energizada. Estes LEDs aqui piscando indicam que o sistema operacional foi carregado no cartão de memória e a inicialização está ocorrendo. A BeagleBone iniciou. Observem que apareceu aqui um dispositivo BeagleBone Getting Started. Vou clicar em start.html. Apareceu aqui estas caixinhas em verde indicando sucesso. Eu baixei e instalei o PuTTY no meu computador. Vou digitar aqui 192.168.2. Vou marcar SSH, clicar em Open. Abre este terminal de comando. Vou logar como Debian. Observe aqui, né, que é o Debian Linux 9, temp pwd, senha padrão. Observem que fez o login. Para eu logar como superusuário, sudo su temp pwd. O nosso primeiro procedimento será atualizar o Debian que está sendo executado no BeagleBone apt-get update. Lembrando que a BeagleBone deve estar conectada na internet. Está, né, atualizando a lista de pacotes. Finalizou a atualização da lista. Agora apt-get upgrade para baixar as últimas versões dos pacotes. Finalizou a atualização do sistema operacional. Vamos agora instalar o VNC for Server. Este é o comando apt-get install VNC for Server. No meu caso, ele já está instalado, então aparece a mensagem aqui que ele já foi instalado com sucesso. Para iniciar, VNC Server -geometry 1280 por 640 -localhost now. Localhost now. Vocês digitando esse comando irá solicitar aquela definição de senha. Iremos adotar a senha 123456. Observe aqui que foi iniciado o servidor VNC Server com a denominação 2.1. Então eu vou aqui abrir o meu Tight VNC Viewer. Eu já baixei e instalei. Vou digitar 192.168.2.1. Esse 2.1 é por causa desse 2.1. Se aqui aparecer 2.2, 2.3, aqui vocês também colocam 2.2 ou 2.3. Vou conectar. Vai me pedir a senha 123456. Aqui está o acesso remoto à nossa BeagleBone. Observe, né, que eu consigo visualizar e manipular a interface gráfica que está sendo executada pelo sistema operacional. Se nós conectarmos a nossa BeagleBone em um monitor HDMI, a tela que vocês verão
será similar a esta. Veremos agora o procedimento para instalar o Linux no Raspberry Pi. Primeiramente, eu vou apresentar o passo a passo, em seguida eu vou fazer uma apresentação detalhada destes procedimentos. Primeiramente, nós vamos escolher uma versão do Raspberry Pi OS e baixar no site da Raspberry Pi Foundation. Eu vou descompactar o arquivo obtendo um arquivo IMG. Eu vou utilizar o Balena Eater ou o Win32Disk para gravar este arquivo IMG no nosso cartão de memória. Novamente, recomenda-se um cartão classe 10 com capacidade superior a 4 GB. Finalizado a gravação do cartão de memória, nós vamos inserir o cartão no Raspberry Pi. Eu vou utilizar uma fonte de corrente contínua 5 volts 3 A com conector micro USB para alimentar o Raspberry. Nós vamos aguardar a inicialização do Raspberry Pi OS. Diferente do BeagleBone, o Raspberry Pi OS ele não tem aqueles protocolos de acesso remoto, o SSH e o VNC, nativamente habilitados. Então, no primeiro acesso, nós vamos utilizar o Raspberry Pi com um monitor, um cabo HDMI, um teclado e um mouse USB. Nesse primeiro acesso, nós vamos habilitar o VNC e o SSH e a partir de então nós repetiremos aquele procedimento de acesso remoto ao Raspberry Pi OS. Para esta disciplina, eu vou usar o acesso remoto ao Raspberry Pi para ficar mais fácil a captura da tela. Porém, vocês podem conectar o Raspberry Pi de vocês em um monitor HDMI, usar um mouse e teclado e seguir a aula e resolver todos os exercícios sem fazer o acesso remoto. Fica a critério de cada um. Caso vocês desejam, para nós fazermos o acesso remoto ao Raspberry Pi usando o protocolo SSH, novamente nós vamos utilizar o PuTTY com o IP que vai variar dependendo da conexão de vocês. Aqui no meu caso, para o meu roteador, o IP atribuído à Raspberry está sendo 192.168.0.201. Vou clicar em abrir, irá aparecer este terminal, esse prompt. Eu vou logar com o usuário padrão Pi. A senha é Raspberry. Para eu transformar em superusuário, sudo su. Para acesso remoto VNC na Raspberry Pi, nós precisamos baixar e instalar o VNC Viewer, que vocês podem acessar por este endereço. Então vocês baixam e instalam. Esta aqui é a janela, a interface do VNC Viewer. Vocês vão digitar aqui o IP, lembrando que esse IP vai variar de acordo com a rede de vocês. Clicando em Enter, vai aparecer essa janela. O nome do usuário é Raspberry, o nome do usuário é Pi, a senha é Raspberry. O resultado do acesso remoto VNC ao Raspberry Pi é esta tela do Linux Debian que está sendo executado no Raspberry. Veremos agora o procedimento de instalação do Raspberry Pi OS no Raspberry Pi. Estou aqui no site raspberrypi.org, vou em Software, Raspberry Pi OS. Vocês observam aqui 3 versões disponíveis para download.
uma versão com interface gráfica e programas recomendados, uma versão com interface gráfica e uma versão sem interface gráfica. Eu irei optar por esta opção, Raspberry Pi OS com desktop, que significa a interface gráfica. Vou clicar em Download, está fazendo o download. Aqui está o arquivo que eu baixei. Vou utilizar um programa para extrair. Está realizando o procedimento de extração. Observem que gerou um arquivo .img. Novamente, eu vou utilizar o Win32Disk para salvar este arquivo no cartão de memória. Vou abrir, vou selecionar o arquivo do Raspberry Pi OS. Estou utilizando um cartão de memória de 8 GB classe 10. Ele está na unidade D. Vou clicar em Write. Está realizando o processo de gravação. Aqui está a minha Raspberry Pi 3. Vou conectar o cartão de memória. Vou conectar cabo HDMI. Vou conectar cabo USB para o mouse e teclado. E para alimentação, vou utilizar um cabo micro USB ligado a um carregador de celular 5 volts 3 A. Observem que aparece dois LEDs, um vermelho e um verde. Eu energizei a minha Raspberry Pi. Observem que o sistema operacional está carregando. Para eu habilitar o SSH e o VNC, eu vou aqui em menu Iniciar, Acessórios, Terminal. Vou acessar como superusuário, então eu vou usar o comando sudo su. Observem que inicialmente eu estava logado como pai, agora eu estou logado como superusuário. Vou digitar o comando resp-config. Vocês verão o painel de configurações do Raspberry Pi OS. Vou em Interface Options, SSH. Aqui está perguntando se eu gostaria de habilitar o servidor SSH. Eu vou clicar em Sim. Foi habilitado. Novamente, Interface Options, VNC Server. Está perguntando se eu gostaria de habilitar o servidor VNC. Também clico em Yes. O servidor VNC foi habilitado. Posso sair deste painel de configuração. Agora eu vou conectar a minha Raspberry Pi à internet utilizando uma rede wireless. Eu vou aqui nesse símbolo de internet wireless, vou clicar aqui para configurar o país, no caso Brasil. Ok. Apareceu aqui as redes
a qual a Raspberry Pi tem acesso. No caso aqui, eu vou usar esta minha rede ALFC. Eu vou digitar minha senha. Observem que apareceu uma mensagem indicando que a minha Raspberry Pi está conectada na internet. E o IP da minha Raspberry Pi é 192.168.0.101. Nós iremos utilizar este IP para fazer o acesso remoto. Observe aqui que também aparece o símbolo indicando que o VNC Server está habilitado. A partir de agora, iremos fazer o acesso remoto. A Raspberry está ligada e conectada na internet. Eu vou fazer acesso remoto SSH digitando o IP na qual a Raspberry Pi está conectada. No meu caso, 192.168.0.101. Lembrando que, no caso de vocês, provavelmente esse IP será diferente. Vou abrir. Vou logar como Pi, que é o usuário padrão. A senha Raspberry. Ok, estou logado. Para transformar em superusuário, sudo su. Observem que nós repetimos aquele mesmo procedimento para a BeagleBone. Se eu quiser atualizar, apt-get update. Em seguida, eu vou usar o comando apt-get upgrade. Finalizou a atualização, então nós temos um sistema operacional totalmente instalado. Eu vou fechar o PuTTY. Para fazer o acesso remoto VNC ao Raspberry Pi, nós precisamos utilizar o VNC Viewer. Eu já baixei e instalei e vou digitar aqui o IP da Raspberry 192.168.0.101. Lembrando que este IP irá variar conforme a rede de vocês. Vou clicar em Enter. Apareceu aqui esta janela, o usuário Pi, a senha é Raspberry. Vou clicar em OK. Aqui está. Eu estou fazendo um acesso remoto VNC à minha Raspberry Pi. Observem que é exatamente aquela interface que eu apresentei a vocês quando eu estava filmando a minha tela. Estamos prontos para desenvolver programas utilizando a Raspberry Pi. Para eu desligar a minha Raspberry Pi, sempre é recomendável utilizar esta opção de desligar, shutdown. Então, shutdown, vou desligar o Raspberry Pi. Observe que está encerrando a conexão VNC Server. Quando eu ligar novamente a minha Raspberry Pi, automaticamente o VNC Server será ligado. Nós não precisamos, a cada inicialização, habilitar o VNC Server manualmente. Veremos agora alguns comandos básicos em Linux que será muito útil nessa disciplina. Estou fazendo acesso remoto ao Raspberry Pi OS que está sendo executado na minha Raspberry Pi. Vou clicar aqui em menu iniciar, símbolo da framboesa, acessórios, terminal. Ou vocês podem acessar o terminal diretamente aqui na barra de tarefas.
estou logado como usuário normal, vou digitar um comando uname-a. Este comando é para vocês consultarem a versão do Linux que está sendo utilizada. No caso aqui é um Linux do Raspberry Pi versão 5.10. Nano é um editor de texto simples dentro do terminal de comando. Então vou digitar aqui nano e vou criar um arquivo chamado dado.txt. Então eu vou criar um bloco de notas utilizando o editor de texto Nano. Abre aqui esta janela do GNU Nano. Então aqui eu posso escrever qualquer coisa. Isso aqui é um editor de texto. Então, enche 733 alunos. Posso fazer uma planilha de dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fica aqui, né, aberto para a criatividade de vocês. Para eu fechar e salvar este arquivo, eu uso Ctrl X. Aqui está perguntando, vou falar sim. Pronto. Criei aqui o arquivo. Para eu listar arquivos e subdiretórios em Linux, eu uso o comando ls. Então observe aqui, né, que eu dei o comando ls e dentro desse diretório atual eu tenho aqui estas pastas. E como eu sei qual que é o meu diretório atual, eu uso o comando pwd. Então, atualmente eu estou em /home/pi. O sistema de diretórios em Linux ele é um pouco diferente do Windows. Em Windows, o padrão, né, é uma letra referente à unidade, então você vai ter lá C dois pontos, alguma coisa. Aqui em Linux sempre o diretório começa em barra, então é barra, existe um diretório chamado home, dentro desse diretório home existe um diretório pi, nesse diretório pi tem esses arquivos aqui. E observem que este arquivo que nós criamos usando o Nano, ele também está aqui. Eu posso entrar em um diretório usando o comando cd. Então imagine que eu estou em /home/pi, eu quero entrar em desktop. Então eu vou digitar desktop. Então observe aqui, né, que ele mudou para /desktop. Se eu usar pwd, observem que agora eu estou em /home/pi/desktop. Para eu retornar a um diretório superior, ou seja, para me retornar para /home/pi, eu uso cd pwd. Eu retornei para /home/pi. Eu fazer isto é a mesma coisa que eu vim aqui em File Manager, né, que seria o gerenciador de arquivos. Observe aqui, né, que eu tenho um gerenciador de arquivos um pouco similar ao Windows. Então observe aqui, né, que a raiz, né, todos os diretórios estão em barra. Eu tenho aqui o meu /home. Dentro de home existe o pi. Aqui estão aqueles arquivos, aqueles diretórios que eu acabei de mostrar. E aqui está o arquivo que eu criei usando o Nano. Eu clicando aqui com o direito, eu posso verificar se existe algum editor de texto já instalado. Tem aqui, ó, o Mousepad. Observem que aquele arquivo que eu criei com o Nano está sendo aberto aqui com um editor de arquivos do
Raspberry Pi. Vou retornar ao terminal. Para eu criar um diretório usando o terminal, usando o comando, eu dou o comando mkdir. Por exemplo, eu quero criar um diretório para a nossa disciplina Eng733. Vou criar esse diretório na área de trabalho, então eu vou ls, então eu tenho que digitar cd cd. Eu apertando Tab, ele sempre vai preencher o nome do diretório que existe aquele nome. Então, existem vários diretórios com D, ele não vai ter sucesso. Mas se eu sei que é desktop, eu digitei DE, apertando Tab, ele autocompleta o nome do diretório ou do arquivo. Então, vou dar um ls pwd. Observe que eu estou em desktop, área de trabalho. mkdir, vou criar uma pasta para disciplina na área de trabalho. ls, observe que eu tenho esse diretório na área de trabalho. Se eu minimizar aqui, observem que a pasta foi criada aqui na área de trabalho. Vou voltar ao terminal. Vou voltar lá em barra home, barra pi. Estou aqui em barra home, barra pi. Eu quero remover um arquivo, eu quero remover esse arquivo dado.txt. rm dado, apertando a tecla Tab, ele automaticamente acaba de completar o arquivo, o nome do arquivo. Então, removi o arquivo ls, observem que o arquivo não existe mais. Eu posso vir aqui, home pi, observe que o arquivo foi deletado. Vou voltar em desktop. Eu quero remover esse diretório eng733. rm-r eng733 ls. Observem que esse diretório ele não existe mais. Sempre o comando ls, né, para listar os diretórios e pastas daquele diretório atual. Vou criar aqui novamente um arquivo na área de trabalho. Dado.txt. Ctrl X. Observe aqui que o arquivo foi criado. Eu quero renomear este arquivo. Eu uso o comando mv. Então, mv dado.txt, eu uso tab para auto-preencher. Quero mudar ele para eng733.txt. ls. Observem que o arquivo ele mudou de nome. Como eu quero visualizar esse arquivo, eu posso abrir nano eng733. Observe que eu abri o arquivo usando o nano. Eu posso usar o comando more eng733. Então ele vai visualizar, né, ele vai mostrar o que está dentro daquele arquivo. No caso aqui, dentro desse arquivo tem a frase eng733. Eu posso copiar esse arquivo para um outro local. Então eu vou usar o comando cp copy paste. Eu vou copiar eng733. Eu vou definir o local para onde eu quero levar esse arquivo. Eu quero levar ele para /home/pi.
Eu copiei o arquivo, observem que ele continua aqui, né? Ele continua em desktop, porém eu vou fazer aqui, né, via o gerenciador de arquivos. Observem que uma cópia dele está em /home/pai. Posso fazer essa confirmação também via terminal. cd ... Observem que eu estou em /home/pai. Vou dar um ls para listar os arquivos. Observem que uma cópia desse arquivo está aqui. O meu terminal está cheio, eu quero limpar ele, eu uso o comando clear. Então eu limpo o meu terminal. Se eu quero escrever uma frase curta em um arquivo, eu posso usar o comando echo. Então eu quero imprimir alunos naquele arquivo eng733.txt. Então eu uso o comando echo, o texto que eu quero escrever, este símbolo e o nome do arquivo. ls, eu posso abrir o conteúdo usando more. Então observe aqui que tem agora o texto alunos dentro desse arquivo eng733. Também posso abrir usando o nano. Observe aqui que eu tenho agora o conteúdo alunos. Então este é um básico sobre o comando em Linux. A partir de agora estamos prontos para desenvolver os nossos programas.